a dona Ivana. Quem conhece aquele casal que deu testemunho que é amigo da bispa, era amigo da bispa, lá da Califórnia, o pastor Aldo e a sua esposa Ivana. Eu quero mandar um alô para ela. Ontem ela me ligou, ela falou que lá nos Estados Unidos está com muita dificuldade de pregar a palavra, porque tem muitas igrejas que estão desviando do caminho do Senhor. Então, quando tem uma igreja que prega a verdade, é perseguida. Amém? Mas isso faz parte, do cristianismo. Mas ontem foi o aniversário dela. Eu falei, se você estivesse aqui no Brasil, a gente ia fazer uma festa de arromba lá na igreja. Ela disse, eu vejo, eu acompanho tudo vocês, dá vontade de entrar aí também aí. Mas um dia ainda vou chegar no Brasil, vai sim. Amém? E ela recebeu uma grande bênção. O marido dela estava para ser... pessoal, o marido dela estava preocupado, mas Deus já supriu as necessidades deles. E eu queria mandar aqui, presta atenção, igreja. Ontem foi o aniversário da Ivana. Ivana, pastor Aldo, um abraço para vocês aqui do Brasil. A igreja está reunida nesta manhã. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Mas antes eu queria mandar um parabéns para você, tá? Que ontem foi seu aniversário. Vamos cantar parabéns com a igreja? Para ela? Parabéns nessa data. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns nessa data. Muitas felicidades, muitos anos. Aleluia! Deus abençoe, pastor. E em breve nós vamos ter uma igreja do Desce Cristo Fé em Ação na Califórnia. Aleluia! Amém. Amém, igreja? Ela ficou toda emocionada, que eu disse para ela que antes de eu pregar eu ia mandar o alô com a igreja para ela. Em breve nós vamos abrir uma igreja lá. Amém? Ele está estudando a doutrina, ele está aprendendo, porque ele veio de um sistema religioso, como eu vim, e Deus está preparando eles para pregar a graça e a verdade nos Estados Unidos. Amém? Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Acharam? Nós vamos falar sobre o lar cristão, filhos e pais, o lar cristão, servos e senhores, e a armadura de Deus. 3 assuntos que nós vamos falar hoje. 3 assuntos. Primeiro, o lar cristão. O apóstolo Paulo, ele está falando para essa igreja, que era uma igreja dos gentios convertidos. Então, a igreja de Efésios era uma igreja que eles procuravam obedecer a palavra. Eles procuravam seguir plenamente a doutrina de Cristo. Amém? Então Paulo fala para essa igreja o que o lar cristão, filhos e pais. Isso é muito importante. Você que está em casa, o seu lar cristão, a sua família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Se você não estiver bem com a sua família, você não está bem com ninguém. É verdade ou não é? Primeiro lugar é a sua casa, a sua família, é o seu lar. Então, o apóstolo Paulo diz assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com... Por que mandamento com promessa? Porque Deus disse, se você honrar seu pai e sua mãe, os seus dias na terra se prolongam. Amém? Está aí o segredo. Você que acha que faz dieta, que come, que dorme, tudo bem, isso faz parte da vida. Mas o segredo maior é você ser obediente, é você honrar seu pai e sua mãe. Mesmo aqueles que estão idosos, não desprezá-los, mas cuidá-lo, amá-lo. Amém? Então ele diz aqui, que é um dos mandamentos. Para que te vá bem, hein? Para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra, tá vendo? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor.
Amém? Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa o quê? Obedecer significa agir de acordo com a instrução recebida. Amém? Você recebe uma ordem, então você obedece aquela ordem. Então você recebeu. Então isso é obedecer. E honrar. Honrar significa respeitar, amar. Os filhos devem ser obedientes aos pais e devem amar seus pais. Como os pais também devem amar seus filhos. Amém? É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque tem pai que ele quer que o filho é cristão, ele zomba do filho. É ou não é? Ele dá mau testemunho. Ele agride a sua esposa. Ele não dá testemunho, né? Então o filho fica irado quando vê o pai dessa maneira. Então esse pai precisa se converter, esse pai precisa conhecer a palavra de Deus e amar o seu filho, não provocar a ira dele. Amém? Tem pais que é assim, provoca a ira dos filhos. O filho é até bom filho, mas o pai é mau. Então o filho fica irado, não quer falar com o pai, não quer falar com a mãe. Mas Paulo está dando um conselho aqui. Vocês pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Amém? Porque tudo é uma troca. Amém? Você tem a sua casa, você ama seus pais. Ah, pastora, mas eu já sou maior de idade, eu posso obedecer a minha mãe, o meu pai. Sim, quando você depende da sua mãe, você tem que obedecer. Amém? Quando a gente é jovem, a gente é o quê? De menor, né? A gente depende dos nossos pais para sobreviver, não é verdade? Então, você tem que ser obediente aos seus pais. Mas quando você fica adulto, você não precisa ser obediente ao seu pai. Você precisa o quê? Respeitá-lo. Você não é obrigado a fazer o que seu pai está mandando, mesmo você com 40, com 30 anos. Não. Você já é adulto. Você lembra daquela passagem que Jesus falou do cego de nascença? Que ele curou o cego e o cego foi se apresentar aos fariseus e os fariseus falou: você diz que ele é cego. Quem te curou? Foi um homem chamado Jesus. Ah, é? Aí depois ele disse: quem te curou? Ah, foi ele uma vez lodo no chão, passou na minha vista e mandou eu lavar e agora eu estou vendo. Conhece essa passagem, né? O que você acha que ele é? Ah, ele é um profeta. Amém? O cego falou: ele é um profeta. Aí eles falaram: ó, você está mentindo, chama seus pais. Chamaram os pais dele e perguntou: esse é seu filho? Ele falou: é meu filho. Ele é cego de nascença. Ele nasceu cego. Mas como é que agora ele está vendo? Não sei, pergunta a ele, ele é maior de... O pai jogou a batata quente para o filho. Amém? Por quê? Porque os judeus não podiam entrar na sinagoga. Seria expulso quem falasse que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Então os pais disseram: não, pergunta, ele é meu filho. Ele nasceu cego, mas pergunta a ele já é de maior, ele vai responder. Amém? Então, quando você é de maior, quando você está na sua maturidade, você não é obrigado a obedecer seus pais em tudo, mas você tem que respeitá-lo. Você tem que honrá-lo, porque eles são seus pais. Amém? Se o seu filho está rebelde, você ora a Deus. Sua filha está rebelde, você ora. Se sua mãe está velha, está rabugenta, ora a Deus: Senhor, acalma minha mãe, acalma meu pai. Eu amo ele, quero respeitá-lo. Amém? Então Deus está vendo o teu coração. Tão bom quando o pai é cristão, quando a mãe é cristã, quando a família é cristã. Quando eu falo cristã, não quer dizer que é só os crentes, não. Você que está em casa, você que ama Jesus, você que tem temor a Deus, você é uma pessoa que você cuida da sua família. Não importa a sua religião, não é verdade? Você é uma pessoa temente, você passa isso para os seus filhos e os seus filhos te respeitam, não é isso? Então continue assim, porque Deus se agrada disso. Amém? Então Paulo está dizendo aqui, ó:
Vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na demonstração do Senhor. O 5. O lar cristão, servos e senhores. Olha como Deus ensina. Quanto a vós outros servos, obedecei o vosso, segundo com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? É o que acontece hoje. Tem muitas pessoas que são convertidas cristãs, que ela rouba o patrão. É verdade. Que ela trabalha num lugar que ela não dá valor ao lugar que ela trabalha. Então, essa pessoa, ela não está glorificando a Deus. Amém? Ela diz cristã, mas ela faz tudo relaxado. E aí, aquela pessoa que não é de Deus, aquela pessoa, aquela patroa, aquele patrão, fala, nossa, essa pessoa diz que é crente e nem parece, né? Por quê? Porque ela dá mau testemunho. Se Deus abriu aquela porta ali, você tem que fazer com amor. Amém? É verdade. Por que José cresceu no Egito? José cresceu no Egito porque onde colocavam ele fazia com amor. Amém? Ele glorificava o Deus de Israel. No seu temperamento, na sua conduta. Ele era um rapaz direito, honesto. Ele fazia com amor. Ele não fazia quando o patrão estava na frente, ele ia lá e limpava. Tem pessoas que é assim, né? O patrão chegou aí, ó, tá varrendo. Tá lá no celular, tá. Glória a Deus, glória a Deus. No meio do trabalho, glória a Deus. Aí o patrão chega, o patrão chegou, peraí. Jesus fala que você está errado. Você tem que fazer o seu trabalho com amor. As pessoas que vai vir você falam, poxa, fulana é tão amorosa, né? Faz as coisas com amor, não é assim? Deus se orgulha de você. Amém? Você é um servo que você está fazendo não só pelo seu patrão, mas você está vendo que Deus está vendo a sua conduta diante dos outros. E Ele te abençoará. Amém? Ele tira você daquela situação, te coloca gerente, bota você superior a todos. Porque você é um servo de Deus que glorifica o Senhor. Não importa, você pode trabalhar na rua, você pode trabalhar de camelô, você pode trabalhar vendendo de casa em casa, você pode trabalhar no escritório, você pode trabalhar com todo conforto, mas se você não agir de acordo com a sua fé, seu ensinamento de Deus, você não vai para frente. É que você vê muitos crentes aí desempregados, muitos crentes que não conseguem trabalho. Por quê? Porque quando começa o trabalho, começa a murmurar do patrão. Né? Então Deus não pode abençoar. Você tem que mostrar que você é de Deus. Você é de Deus. Não porque você não faz porque o patrão está olhando. Você faz porque você ama o seu trabalho, que Deus abriu aquela porta para você. Aleluia! Glória a Deus! Entendeu? Então, ele diz, fazendo como se fosse para Cristo. 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Certo? De que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Que seja servo, que seja livre. E vós, senhores, olha o respeito do patrão. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui é para os patrões. Tem patrão que é cristão. Aí estão os irmãos lá trabalhando, ele humilha o irmão. Só porque ele é o patrão, ele é de Cristo também, mas ele humilha aquele irmão. Ele dá mais atenção, àqueles que não são de Cristo, mas não dá atenção ao irmão. Ele humilha o irmão. Isso é para você que é patrão. Deus não faz acepção de pessoa. Você como patrão, você tem que ser o melhor patrão. Amém? Não quer dizer que o meu patrão pode pisar em mim? Não. Ele tem que ver, se ele é cristão, ele tem que ver que você também é cristão.
Amém? Que ele está machucando seu irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Você sabe que Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha tanto amor que um dia ele mandou uma carta para um servo dele chamado Filamon. Amém? Deixa eu ver onde que está aqui. Eu botei aqui, ó, Filamon. Ele, Paulo, mandou que esse escravo fosse perdoado. O patrão dele era servo de Deus. O patrão daquele rapaz era servo de Deus. Amém? E Paulo orou por ele. Paulo defendeu ele. Amém, igreja? E ele era o patrão, mas ele estava com um escravo que também era cristão. E Paulo fala para ele: abra sua carta aí, Filamon. Entendeu? Abra aí. É uma folhinha só. É uma folhinha só. Paulo pede a ele para ele perdoar aquele escravo que naquela época ele era escravo, ele era empregado, mas ele era escravo. Eu quero que vocês leiam isso aqui, sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que eu já vi que humilha o servo. Aqui, ó, versículo 8, Filamon: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, ele é útil até a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir em algumas gemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre, pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que receba para sempre. Não como escravo, antes por acima de escravo, como irmão caricíssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, que na carne que no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Está vendo? Paulo intercede por esse escravo. Entendeu? O Filamon era patrão dele, ele era escravo, mas Paulo, mesmo preso, mandou essa carta para ele perdoar ele. Ele era inútil, mas ele passou a ser útil. Amém? Quando você assume a sua fé em Cristo, você passa a ser uma pessoa útil para Deus e para a humanidade, porque você leva a palavra de Deus. Amém, igreja? Então é isso que Paulo fala. Volta lá a Efésios, entendeu? Então, no capítulo 9, ele diz assim: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de quê? Pessoas. Então aqui Paulo dá o conselho para o filho, para os pais e para os senhores e para os empregados. Deus está orientando essa igreja. Agora vamos lá, versículo 10. A armadura é aqui que entra a sua fé que você tem em Cristo hoje, que nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós já conhecemos isso tudo, mas hoje tem uma coisa que você vai conhecer, que é você se vestir da armadura de Deus para enfrentar os dardos do maligno. Amém? Então aqui, ó, a armadura de Deus, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecido em quem? E na força do seu, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do... Ué, Lu, existe o diabo? Claro que existe, Jesus venceu ele, a morte.
já falei, ele era um anjo e foi decaído. Amém? A Bíblia diz que quando houve isso, houve uma grande rebelião no céu. Ele era anjo, ele era um dos primeiros, ele louvava, todos obedeciam a ele. Mas um dia entrou a vaidade, entrou o orgulho. Aí ele quis tomar o lugar de Deus. Ninguém toma o lugar de Deus, amém? A honra e a glória é do Senhor. E essa honra ele não dá a ninguém, amém? Ele é o criador de todas as coisas. Criou o anjo Lúcifer, que era cheio de luz, mas ele se rebelou e quis tomar o lugar de Deus. Então ele foi expulso do céu, e junto com eles vieram o quê? Os outros anjos que viraram demônios. Ele era anjo, virou demônio. Amém? Ah, mas não existe. Existe? Claro que existe. A Bíblia é mentirosa? Não. Agora, para nós cristãos, nós não temos mais essa coisa de ficar dando ouvido às coisas malignas. Porque nós estamos na graça, nós vivemos pela fé. Amém? O seu corpo é o templo do Espírito Santo, não é do diabo. Deus não divide o templo dele com o diabo. Amém? Então esse negócio de dizer crente endemoniado, isso não existe, tá? Ah, fulano é um crente endemoniado. Ele não existe, ele é crente. Ele é crente, ele aceitou Jesus. Ah, mas o corpo dele tem demônio. Não é nada, isso é carne. Isso é a carne. Amém? É a carne da pessoa. Esse negócio, crente não fica endemoniado. Que história é essa? Deus não divide o templo dele com o demônio. O seu corpo é o templo de Jesus. Amém? Então, diz aqui, ó, revestido de toda a armadura. O que é uma armadura? É uma coisa que te protege. Na guerra, você tem uma armadura. Ninguém vai para a guerra de peito aberto. Você vai para a guerra, você tem que se preparar, não é mesmo? Então, quando que você se prepara? Quando você está na igreja. Quando você vem à igreja ouvir a doutrina, você está se preparando. Você está tomando a armadura que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo. Amém? E diz aqui, ó, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existem forças ocultas nas regiões celestes. A Bíblia diz que quando o diabo foi jogado por terra, ele caiu em 3 lugares. Com a rebelião dele, ele caiu em 3 lugares: na mata, na terra e no mar. Amém? Tem navio que vai passando num lugar e ele afunda. Chama o Triângulo das Bermudas. Existe uma legião que fica no ar. Ele sopra na sua mente para tentar você na mente, para você pecar contra a carne, entendeu? Mas você diz, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou a justiça. Então para com esse negócio. Porque a Bíblia diz que há regiões celestes. Por isso que Jesus diz que quando ele voltar, os poderes do céu vão abalar. Por quê? Porque se Deus mora no céu, por que ele vai abalar o céu? Ele vai jogar por terra tudo aquilo que está no ar. Amém? Vai ser um novo céu, uma nova. Aleluia! Sem mistura. Sem mistura. Sem mistura. Amém, igreja? Sem mistura. Então, Jesus, ele falou isso. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 10, 18. Evangelho de Lucas. Quando Jesus mandou os discípulos ir pregar, ide por todo mundo, pregai, Jesus falou para eles.
Jesus falou para os discípulos isso, ó, Lucas 10, 18. 10, Evangelho de Lucas 10, 18, versículo 18. Falou assim, ó. Mas ele disse, quem que falou? Mas ele disse, Jesus, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O meu está escrito relâmpago. Eis-vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Quando Jesus mandou eles pregar, Jesus falou, eu vi. Jesus já era antes. Amém? Mesmo ele estando no seu corpo de carne, ele já era Deus. Amém? Então ele disse, olha, quando vocês forem lá evangelizar, a força do mal não vai atingir vocês. Amém? Não vai atingir vocês. Porque eu estou mandando, ele caiu por terra. Quando Jesus chegou na terra, mandou ir evangelizar, já preparar o povo para receber a graça. Amém? Então ele disse, ó, eu vi Satanás cair como um relâmpago. Essas coisas que ficam no ar, você sabe que ele não pode entrar no seu corpo, mas ele pode fazer a sua carne tremer. Como? Pensamentos. Sabe o que é um diabo? Pensamento. Não é? É um pensamento. Se você deixar seu pensamento fluir, você fica o quê? Depressivo, não é mesmo? Se você ficar, meu Deus, acho que isso não vai dar certo, só pensa coisa negativa, isso é uma mente sua, é a sua mente que está sendo atacada. Você veja que quem conhece a sua mente, conhece seu coração é quem? É Deus. Ninguém pode entrar na sua mente. Quando a erva estava no paraíso e Deus tocou e a serpente chegou para a erva, o que a serpente fez? Ela entrou no pensamento de erva? Não. Ele falou assim, ó. O que Deus falou para você? Aí ela disse, falou para comer de tudo, mesmo nessa árvore. Que nada. Pode comer. Tá nem aí, tem nada a ver. Aí o seu pensamento fala assim, eu vou fazer isso aqui que ninguém está vendo mesmo. Entendeu? Então a sua mente começa a pensar coisas negativas. Isso é o diabo da mente. Não é o demônio espírito, não. É o demônio da mente mesmo. É a mente da pessoa que fica doente. Aí a pessoa começa a ficar depressiva, já não toma banho, já não quer sair de casa. Então, aí a pessoa diz, fulano está endemoniado. Está nada, é a mente dela. Amém? É a mente da pessoa. Para você que é de Cristo, você tem que dominar, você tem que vigiar. Por isso Paulo diz, revestido da armadura de Deus. Revestido. Você que é da graça, principalmente, chega pessoas perto de você para tirar você da graça e da verdade. É ou não é? Para que você vai mais lá? A bispa Lúcia não está mais lá. Não é assim? Eu não vou mais. O problema é dela. Cada um vai responder diante de Deus. Então, diz aqui, ó. Jesus enviou. Vamos lá para Efésios. Voltando a Efésios. Então, essa é a armadura, revestido. Você está revestido hoje. Sabia que você está revestido agora? Deus está revestindo você agora. Se vier aquele pensamento te atacar, o dardo maligno, você está repreendido em nome de Jesus. Amém? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Então diz aqui, ó, o versículo 12. Porque a carne e o sangue milita, você sabe disso, né? Os principados contra os dominadores deste mundo. Você sabe porque o Salmo 91 fala assim, ó. O Senhor é o meu, estarei no abrigo de Deus, né? Aquele que habita no abrigo de Deus está seguro. Não temerás a espanto o quê? Espanto noturno. O que é espanto noturno no Salmo 91? É o espanto noturno. De madrugada sempre acontece alguma coisa ruim. É ou não é? Então, é os potestades do ar.
Mas para você ele não toca. Você, ele não toca porque você é da graça. Aleluia! Glória a Jesus! Então, você não é preciso fazer nada, só crer na doutrina da graça e da verdade. Aleluia! Aí ele diz aqui, ó: portanto, deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal na região celeste. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Isso é o quê? Uma ordem. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coroaça da justiça. O que é isso? Quando você se veste da verdade, você cinge. O que é cingir? É atar a tua barriga. Eu estou com cinto aqui, ó. Estou com cinto, estou cingida. Mas espiritualmente eu estou cingida por Jesus. Você está... Paulo está dizendo, ó, cinge. Bota lá. Quando eles iam para a guerra, eles botavam aquele cinturão, né? Cinturão que chama. Aquele bem largo, assim, é cinturão. Cinturão, né, que chama? Então, ele está dizendo, ó, cingir com isso. Cingir-vos com a verdade e vestido da coroaça da justiça, ó, a cabeça, a mente. Calçai os pés com a preparação do evangelho lembrando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, igreja? Então, você tem que fazer isso. Você tem que orar. Você tem que, quando Paulo está fazendo essa comparação do armamento, ele está fazendo espiritualmente. Amém? Eu conheço sistema que ele pega assim uma armadura, sabe? Eu já vi uma armadura pequenininha assim, que ele dá para as pessoas ser protegidas com aquela armadura. A armadura é a palavra de Deus, é o escudo da fé. Você tem o escudo da fé, aquilo que fica no peito, é a sua fé, amém? Os dados vão chegar, vai bater e vai cair por terra. A doença, o câncer, aquela outra, como é que chama? A coronavírus, ela vai bater e vai cair por terra. Porque você está com a couraça, está com o escudo da fé. Aleluia! Cinja! Bota o capacete. Bota aqui o cinto. Bota o escudo. E você vai para a guerra. Aí quando vier os dados, tchim, vai bater e vai cair por terra. Amém? Você vai estar firme na palavra de Deus. Porque não adianta você fazer campanha e não crescer na graça. Você vai ficar sempre morrendo de fome. Porque a palavra de Deus, ela te dá vida. Ela tira você da fome e te bota você na prosperidade espiritual. Aleluia! Verdade. Prosperidade espiritual. Eu lembro, quando eu era do sistema, eu era assim. Eu tinha a palavra, mas era muita fome. Era migalhinha assim. É como se eu comesse um biscoito. Aí chega na hora do almoço, você quer comer aquele prato de feijão, arroz, uma salada, um bife à milanesa. Aí você, ai meu Deus, que fome. Assim é a nossa vida espiritual. Hoje, estou bem alimentada. E você? Fala para a pessoa se está bem alimentada. Eu estou. Na graça e na verdade. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro 5, capítulo 5, o versículo 8.
Diz assim Pedro, ó. Sede sóbrios. Acharam? 1 Pedro 8, 5, 8. Eu já achei aqui. Diz assim, ó. Sede sóbrios. E o que? Vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como que ruge, procurando a quem para devorar. Resistir firme certo de que o sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, ó, qual é? O diabo vai entrar no seu corpo? É isso, Elô? O diabo vai me tentar? Não. Ele vai sempre, uma mente, você tem que vigiar sua mente. Você sabe, quando eu não conhecia a palavra de Deus assim, mais profundo, eu achava que tudo que eu fazia era errado, era pecado, mesmo com Jesus. Eu me acusava eu mesmo, entendeu? Então, eu dizia, meu Deus, isso aqui não está certo, Senhor, me perdoa. Vivia pedindo perdão a Deus. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento da graça. Hoje eu tenho conhecimento da graça, eu não preciso estar pedindo perdão a Deus toda hora. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Eu tenho a graça. Jesus já perdoou. Você tem que aceitar, crer que Ele é o seu Redentor e que Ele lavou o seu sangue. Com o seu sangue Ele te salvou. Agora a mente da gente começa meu Deus, eu vou fazer esse trabalho aqui, mas eu não sei se vai dar certo. Não vai dar certo porque o meu Jesus é comigo. Amém, igreja? Você tem que ser essa pessoa positiva. Crer nesse Deus. E ele fica rodeando os pensamentos. O diabo aqui não é o diabo de rabinho não, tá? O diabo aqui que ele está falando é as nossas tentações, é a nossa mente. Você sabe que lá no hospital psiquiátrico está cheio de crente perturbado. É ou não é? Eu fui visitar lá um hospital psiquiátrico, um monte de crente com a Bíblia, parecia um tijolo. E a mente perturbada. É o diabo. Não existe crente endemoniado. A mente dele é que ele está deixando a mente ser tomada. Você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Amém, igreja? Você tem a mente de Cristo, você não precisa disso. Então diz aqui, ó. Volta lá em Efésios. Então o que acontece? As pessoas ficam assim, com a armadura de Deus. Tem crente que pega a armadura de Deus e deixa de lado. Aí ele vai pegar uma armadura em fotografias. É a mesma coisa da Arca de Noé. Ele vai lá, pega a Arca de Noé e leva para casa. Cadê a graça? A graça é você levar o quê? A sua fé. A sua fé. É isso que Deus quer que a igreja fique. Por que eu falo para vocês congregarem? Porque na igreja a gente se reúne, a gente aprende como Paulo está ensinando a igreja de Efésios. Ele está ensinando aqui, ó, todos da igreja de Efésios, que ele está ensinando, ó, isso aqui, ó. Deus está ensinando a você nesta manhã. E uma coisa que eu vou dizer que Deus não aceita é rebelião. Amém? Deus não aceita rebelião. Por quê? Porque começou no céu com Lúcifer, foi rebelado. E quando ele desceu, ele puxou muitos anjos. Quando você se rebela, se você está numa igreja e você não se sente bem ali, é melhor você sair, pedir ao pastor, eu vou dar um tempo, que eu não estou me sentindo bem, falar honestamente. E depois você procurar o seu rumo. Do que você sair e dizer, olha, não vai mais lá não. Sabe aquela igreja? Vai mais lá não, lá não presta, lá não é isso aqui. Isso é rebelião. Porque Deus é que sabe, Deus é que julga mais igrejas. Então o que você tem que fazer? Orar, pedir a Deus e seguir sua vida. Amém? Porque tem pessoas que saem da igreja, tem pastores que saem da igreja com rebelião. Aí vai um monte de gente atrás do pastor.
Aí mais tarde o pastor cai, aí como é que fica? Rebelião. Deus não suporta a rebelião. Houve uma rebelião que Deus teve que tomar atitude drástica. Jesus também teve que tomar atitude drástica, certas coisas. Então, você pode abrir sua Bíblia aí em Números, acho que é em Números, deixa eu ver se é. Deixa eu ver, eu botei aqui a rebelião, deixa eu ver. Aqui, ó. Rebelião. Números 16. Abre aí. Lá no Velho Testamento. Houve uma rebelião muito séria. Número, capítulo 16. Deus não suporta rebelião. Se você quer sair da igreja, você sai e vai embora, mas não tenta tirar as pessoas do caminho do Senhor. Amém? Deixa o Espírito Santo. Você está na graça. Eu saí do sistema. Eu nunca chamei ninguém do sistema para vir para a graça. Amém? Eles me conheciam lá no sistema. Eles perguntam, não, agora eu estou na Igreja Universo Cristo, Fé em Ação. Ah, é mesmo, hein? Lá não tem nada disso que vocês têm aqui, mas... Não, número 16. Capítulo 16, o versículo... Depois a gente lê, vamos ler aqui. Vamos ler os 5 aqui, ó. Número 16. Então, fala da rebelião. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Esses 3 homens, principalmente o Corá, ele era primo de Moisés. E ele não aceitou que Moisés dirigisse o povo, como se Moisés fosse o responsável do povo. Quem era o responsável do povo? Deus. Quando eles saíram do Egito, Deus enviou o anjo na frente para seguir, para guiar. E eles viam durante o dia o anjo. E à noite eles viam o fogo. Amém? Encaminhando ele. E ele se rebelou. Ah, Deus só fala com ele? Deus só fala com ele? Ah, Deus vai falar comigo também. Aí começou a jogar a seta. Começou os dados inflamados do maligno. Então, o que aconteceu com ele? Olha só o que aconteceu. Corá, filho de Isaf, consigo Datã, filhos de Eli. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, eleito por ela, varões de renome, varões de renome, hein? Se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, e lhe disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incessários, Corá e todo o seu grupo. E eles fizeram, vamos para o 19. Olha o que aconteceu. O 19. Corá fez ajuntar contra ele todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por percar um homem, indignaste contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda esta congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã, Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E levantaram-os, lá embaixo, 27, levantaram-os, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Então disse Moisés,
Nisto conhecereis que o Senhor me enviou realizar todas estas obras que não procedem de mim. E aconteceu o que, irmão? Dividiu. Um lado ficou o povo com Corá, e outro lado ficou o povo com Moisés. Moisés disse: quem é do Senhor fica do meu lado. E Corá disse: vem para cá. Eles pegaram os melhores anciões que Moisés tinha, jogaram contra Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus abriu o chão. Você pode ler em casa, pode continuar lendo em casa. Ele abriu o chão e engoliu todo mundo. Ficou Moisés e o povo dele. Amém? Quem é de Deus sobressai. Quem não é, a obra é morta, ela cai. Você é de Deus, você é um cristão de Deus, e Deus prova que você é. Mostre para a sua família que você é de Deus. Mostre no seu trabalho que você é de Deus. Onde você vai, você leva a doutrina da graça e da verdade. Aleluia! Vai lá em Efésios. Então, Paulo falou sobre isso, revestível. Então nós temos que armar, nós temos que nos vestir dessa armadura. Amém, igreja? Essa armadura 6, a armadura é importante. E ele diz aqui, ó, lembrando o versículo 16, Efésios 6,16, lembrando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada, que é a palavra, com toda oração e súplica. Como é que eu vou orar todo tempo em oração e súplica? Andar no Espírito. Você pode falar com Deus. Você está andando na rua e você fala: Senhor, abençoe isso assim. Isso é orar em Espírito. É uma súplica. Amém? E você pode também na sua casa ter o seu momento de oração. Tem pessoas que passam a vida inteira na internet, mas não faz meia hora para a palavra de Deus, ele não pode. Dá uma coceira no ouvido, dá um formigueiro, entendeu? A pessoa não consegue. Isso é o quê? Falta de exercício dessa oração. Se você todo dia começar: Senhor, eu vou começar assim porque a minha carne é fraca, eu não aguento muito tempo ficar orando. Você basta dizer assim: Senhor, me dá força. Aí você vai falar uma palavrinha, amanhã você já fala 2, já fala 3. Amém? Porque Deus se levanta. Agora você não faz nada. Você tem que crer, mas você tem que orar, tem que andar no Espírito. Vir à casa de Deus, ouvir a palavra, ouvir a doutrina, e você vai ficando forte como um atleta. Amém? Aleluia! Que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. 18. Orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os... Você tem que orar por mim, pela pastora. Você tem que orar, assim como eu oro para a igreja, vocês oram por mim também. Paulo está falando: vocês oram por mim. Ele estava preso, ele estava escrevendo, mas ele estava preso por causa do Evangelho. Amém? Então, ora pelos santos. Ele fala aqui, ora pelos santos. E também o 19, e também por mim. Está vendo? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Aleluia! Glória a Jesus! Esse é o homem de Deus, pela qual sou embaixador. Ele diz aqui, pela qual sou embaixador, cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me compraz. Amém? Como cumpre fazê-lo. E para terminar, ele diz: e para que saibais também o meu respeito, o que eu faço, e de tudo vos informará Tico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao nosso respeito, e ele consola o vosso coração. Amém? Aí aqui a bênção final: a paz seja com os, e o amor e fé, da parte de Deus, Pai de nosso Senhor. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo termina assim, ora por mim, que eu preciso para Deus me usar.
para me chegar aos... Olha, quando Paulo pregava para os grandes embaixadores, imperadores, o imperador Festo falou assim: quase que eu me converti com a tua pregação. Aí Paulo: quem me dera, não só tu, mas muitos. Era um homem usado por Deus. Amém? Você é usado por Deus. Deus quer te usar mais e mais. Fala da graça, fala de Jesus. Você vê um irmão precisando no seu trabalho, não importa a religião dele, conversa com ele, pede o nome dele, faz oração por ele. Senhor, abençoa fulano, estou orando por ti, estou orando, e Deus vai trabalhando na vida daquela pessoa. Ora pela pastora, pelo ministério, para Deus abençoar mais e mais esse ministério. Amém? Porque eu não sou forte, eu sou forte em Cristo. Sem Cristo eu sou fraca, mas com Cristo eu sou forte, com a igreja eu sou forte. E nós unidos na fé, na graça, nós vamos vencer tudo. A sua família vai se converter, os seus filhos vão estar aqui também, para a glória do Senhor. Amém, igreja? Vocês creem nisso? Então toma posse, bota a armadura aqui, ó, a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Quando vier a enfermidade, você vem nas quarta-feiras receber oração, porque o seu corpo é carne, mas aqui nós expulsamos o mal, a doença. Amém? Sai desse corpo, porque esse corpo é a justiça de Deus em Cristo. É os dados inflamados do maligno, mas ele não toca em você, porque Deus não permitirá. Amém? Toma posse dessa armadura. Toma posse. Olha, quarta-feira, Deus, eu fiquei tão feliz, porque eu cheguei aqui, comecei a orar. Eu falei: Senhor, sossega essas pessoas, meu Pai. Abençoa esse morro. Abençoa essas pessoas que estão lá se rebelando. Perdoa eles. Comecei a orar. Gente, parou tudo aqui. Parou. O pessoal veio, assistiu a reunião, foi embora. Depois que começou o tiroteio, a gente já estava longe. Aleluia! Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que você serve. Amém? Não se preocupe, Deus cuida de você, porque você tomou a armadura dele. Aleluia! Glória a Deus!